Noemi Araújo Teixeira, nascida em 24 de agosto de 1927. Nasci em Maracás, Bahia, em 1961, em 1º de janeiro. Cheguei aqui em 2 de janeiro, ficando na cidade livre. Em cima de um caminhão, saí da Bahia procurando Brasília para que tivesse meio para educar os meus filhos. E aqui passei 33 anos. A cidade era, no início não tinha nada. Condução era a pior possível, deixava a gente sempre no meio da estrada. Os meus 4 filhos, um sobrinho, meu cunhado que veio trazendo um filho e 2 sobrinhos. Aqui a luta foi grande. Mas foi bom, adorei, porque hoje eu olho para trás e vejo uma prova linda. Meu primeiro trabalho foi ser chefe de uma lavanderia no Hotel Imperial. Por meio do gerente, que eu fui à direção e me disseram que o gerente não estava satisfeito e ele me cedeu o lugar. Passei na lavanderia 8 anos. Disseram que o proprietário do Imperial, nessa época, era um detetive do Rio de Janeiro, que tinha esses hotéis aqui. Ele já é morto hoje, Jesus. E aí eu fiquei 8 anos lutando com isso. Mas acontece que me disseram que tinha um japonês no hotel. Eu fui a ele, para ele me dar umas lições de máquinas, que eu não sabia lidar com máquinas de lavanderia. Aí ele me deu essas aulas. Quando o dono dos hotéis chegou, queria uma entrevista comigo, eu fiz a entrevista, ele achou que eu estava apta para o trabalho. Aí continuei trabalhando com 32 pessoas, depois fui convidada para chefiar outra lavanderia. E aí eu saí, fui para a lavanderia suíça. Era de um alemão. Aí fiquei por lá mais uns 8 anos também. Daí me convidaram para chefiar uma cozinha do hospital de Sobradinho, que era naquela época dos estudantes, de forma que eu sou aposentada pela universidade. Aí no hotel, Arivaldo era o garçom. Ele tinha apenas 12 anos, não, aqui ele tinha mais. Aí ele foi, onde eu trabalhava, ele ia também trabalhar, porque eu não podia ficar. Eu estava com os filhos, não tinha nada naquela época, e nós fomos lutando. Eu lutei 33 anos aqui na Bahia, em Brasília, com a maior preocupação da vida, que eu tinha 2 filhos doentes, né? A dificuldade era muito. Eu acho que hoje quem trabalha aqui é uma maravilha.
porque naquela época enfrentamos muitas dificuldades, principalmente de transporte. Aí da cidade fui para Taguatinga, tinha salão de beleza, trabalhava sempre à noite quando eu chegava, porque meu marido, ele era chefe lá dos vendedores na Cruxe. E aí vivemos aqui 30 anos sem sossego, mas era muito bom. Eu saía às 7h30 da manhã para vir para o hotel. A rodoviária aqui, ali embaixo, quando chovia, ninguém podia passar. Tinha que tirar o sapato, eu vinha de meias, vinha de tudo, eu tinha que tirar tudo isso para passar, para subir até chegar lá no hotel. E aí, aqui, lá perto, era só garimpeiro não, candangos, que vinham também à procura de trabalhos. E aqui era uma maravilha que não tinha distinção, nem pobre, nem rico. Todos estavam procurando o mesmo sentido que eu estava procurando. Eu queria formar meus filhos, onde eu estava bem, mas não tinha meio. E a minha visão era educar todos os meus filhos. E aí eu vivi esse tempo aqui lutando, filhos doentes. A Lida Lúcia, nessa época, tinha o sopro do coração. E eu deixava as duas co-empregadas. Quando eu chegava, as meninas estavam nas piores condições, porque eu ia à noite, que eu ia penteá-las, que eu ia olhar a cabeça, que eu ia ver o que estava necessitando para elas. As empregadas naquela época também era horrível, não encontrávamos como queríamos. Às vezes eu era obrigada a levá-las para o trabalho, certo? E lá chegando, acontecia que eu dava até banho nelas na máquina de lavar. Dava banho nelas, arrumava para sair todas as duas comigo. Então chegava em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite. E aí enfrentei a vida da melhor maneira. E o salão de beleza? O salão de beleza, meu marido nessa época, ele nesse tempo estava empregado ainda. Foi depois que eu fui para um piloto e coloquei 2 salões, ele chefiava. Demos muito bem com o salão, muito bem. Infelizmente, eu trabalhava no Sobradinho, como já lhe disse, e adoeci e me aposentei. Aí eu tomei as rédeas do salão, fui trabalhar no salão e trabalhei durante todo esse tempo. Depois de 80 para cá, eu trabalhava em salão. Costura, essas coisas todas eu fazia. Porque em Brasília, quando eu cheguei, quem sabia das coisas era uma procura louca. Eu sabia costurar, eu fazia isso, eu fiz vários testes para ser empregada, mas eu achava que um mês não dava para mim ficar sem dinheiro, porque eu tinha os filhos para dar alimentação. E aí passei a minha vida toda nessa avenida, né? Mudei para Taguatinga, vivi lá com salões também. Comecei, aliás, os salões em Taguatinga, depois que eu mudei para o plano piloto.
Em Taguatinga, o que que o pessoal, nessa época, assim, porque salão era também diferente do que é um salão hoje, né? Hoje, era O que que era o serviço do salão? é o mesmo que é hoje. Aliás, melhor, porque tínhamos funcionários melhores. Eles vinham também do Rio, de São Paulo, todos procurando trabalho, e encontrávamos salões ou funcionários ótimos nessa época. Naquela época que eu achava que existia penteados, porque o povo se esmerava, os cabeleireiros se esmeravam. Eu fiz, não, hoje tudo fácil é colocar uma escovinha também. Naquele tempo exigia penteados. Então o salão era movimentado. O salão fui para de Taguatinga, mudei para o Plano Piloto, fui morar na casa da Hebe, passei uns 3 anos por lá. E depois de lá eu fui para a Bahia. Eu estava muito, muito bem em Brasília, assim, gostando de Brasília, com o intuito de me descansar. Mas minha mãe adoeceu. Então eu quis ajudar minhas irmãs um pouco. Aí eu resolvi ir com todo mundo para a Bahia novamente. Arrumei um caminhão, um baú e coloquei tudo no caminhão e fui-me embora. Na Bahia eu passei 13 anos, já aposentada. Aí eu também não ficava sossegada, eu queria trabalhar. Então eu pus uma lavanderia e uma sala de costura. Aí trabalhei 13 anos, quando eu resolvi voltar para o Brasil. Queria morar em Taguatinga. Meu filho não quis, o Arivaldo achou que não era o ideal para mim. Aí resolveu que eu tinha que ir para a Goiânia. Fui para a Goiânia, estou lá como em Goiânia. Eu tinha que ficar sobre a... Eles achavam que eu estava velha demais, que era para ficar quietinha. Eu não tenho paciência para ficar quietinha. Aí, eu estou em Goiânia, estou bem. Acho que Goiânia é uma cidade ótima para se morar. Estou lá até o dia que Deus me chamar. Cheguei em Goiânia, comprei um apartamento. Adoro o lugar que eu estou, adoro. Então, eu tinha que dar refeições. Eu não. Eu orientava, eles tinham as refeições. Os médicos muito enjoados, muito, que eu tinha toda a autoridade lá dentro. Fim de ano eu fazia festa para os diretores da universidade. Assim eu passei por dentro. Até o dia que eu me aposentei. Me aposentei em outubro. Aí eu voltei para a Bahia. Minha mãe estava doente. Estava na casa de minha irmã. Eu peguei minha mãe e pus na minha casa. Ela ficou na cama 8 anos. Eu cuidava dela com todo carinho. E sei que minha mãe morreu feliz. Sei que morreu feliz. Aí foi quando eu resolvi ir embora novamente para o Brasil. Passei 3 dias lá. Passei muito bem, junto com os pais, com irmãs, com tudo, você sabe. E o aconchego é melhor, né? Então, me sentia feliz. Mas, além de tudo, tinha os filhos que me mandavam, né? Eu tinha que obedecer e ir embora. Aqui tenho netos, bisnetos, que é uma maravilha. Então, estou bem. Me acho felicíssima. Os filhos acham que eu não digo que sou feliz.
Mas é para não dar muita chance a eles. Tá bem, estou bem. Mas a senhora está feliz? Não, estou bem. Estou bem. Mas me sinto muito feliz, muito contente porque estou perto de filhos, apesar de ter um muito longe, mas falo com eles todos os dias se eu quiser. Então, está ótimo. Porque eu acho Brasília muito difícil para se morar, porque tudo é longe, sempre achei, né? Eu enfrentei a distância de Brasília com toda a força, e te digo, se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Tudo de novo eu faria.